A Bíblia diz assim, Filipenses 4, versículos 10 a 20. Nós vamos fazer a leitura desse texto e depois nós vamos ver os pontos aqui importantes, que mostram o amor dessa igreja para com o seu missionário, tá bom? Então, começando, diz assim: Ora, Paulo escreve, o missionário escreve: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Versículo 20. Ora, ao nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Então esse é um texto maravilhoso, irmãos. Queridos, uma coisa muito importante que todas as igrejas, cada igreja precisa desenvolver é o amor não somente pela obra missionária, de um modo geral, mas um amor pelos missionários. Amor pelos servos de Deus. Toda igreja precisa desenvolver isso. Quando o missionário passa, você tem uma grande oportunidade de receber o missionário na sua casa. Você tem uma grande oportunidade de conversar com ele. De repente você deseja dar um presente para ele, quer contribuir de alguma forma, quer ajudar aquele missionário. Por quê? Porque são servos de Deus que saem para pregar a palavra dele. E isso demonstra amor, não somente pelo missionário, mas pela obra missionária. Cada igreja precisa desenvolver esse amor. E isso nós vemos claramente, esse amor, na igreja em Filipos. Nós vemos claramente esse amor aqui. A cidade de Filipos, então, como nós vimos, ficava na Macedônia, uma região pobre. Esta foi a primeira igreja fundada pelo apóstolo Paulo no continente europeu, na sua segunda viagem missionária. Então, quando você olha ali as viagens missionárias de Paulo, se você chegar no capítulo 16, você vai ver a sua segunda viagem, e foi o momento em que ele passou por Filipos. E aí, se você olhar em Atos capítulo 16, você vai ver nos versículos 11 a 15, por exemplo, que foi o início da obra de Deus naquela cidade. Então, você vê ali que Paulo ele se encontrou com uma mulher chamada Lídia. Se você puder, abre lá um pouquinho só, Atos capítulo 16, tem umas coisas importantes ali, para a gente poder entender um pouco melhor do contexto ali dessa carta aos Filipenses. Atos 16... Olha ali o versículo 11 em diante. Atos 16, versículo 11. Diz assim, olha só, está descrevendo a viagem dele. E navegando a Troade, fomos correndo a caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. E olha só, versículo 13. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada,
Ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha que interessante, ela recebeu o missionário na casa dela, né? Na verdade diz aqui o texto que ela insistiu para isso. Olha, se vocês me consideram como uma serva do Senhor, vem na minha casa. Vamos lá passar um tempo na nossa casa. E aí, claro, imaginamos que eles chegaram ali, tiveram um bom tempo de comunhão, comeram junto com ela e tudo mais, né? Mas aí quando você olha nos versículos 16 a 21, a gente não vai ler pelo tempo, Paulo, ele foi preso. Por quê? Porque ele estava pregando o evangelho e aí foi até ele uma mulher que tinha um demônio, né? E essa mulher endemoniada, ela era usada por certos homens ali para ganhar dinheiro. Aqueles homens ganhavam dinheiro através dessa situação dessa mulher. E aí então Paulo foi usado por Deus para libertar aquela mulher daquele demônio, e aqueles homens não gostaram disso. E aí então, por causa disso, né, eles perderam o seu lucro, eles inventaram mentiras contra o apóstolo Paulo, e Paulo foi enviado para a prisão juntamente com Silas. E é aí que você olha no versículo 25 que Paulo e Silas, perto da meia-noite, cantavam hinos de louvor, e os outros presos da prisão escutavam enquanto eles cantavam, perto da meia-noite. Que testemunho, não é verdade? Mas aí então você vê que nos versículos 27 a 39, o apóstolo Paulo, então Deus usa, né, Deus faz um milagre e liberta eles da prisão, e o carcereiro, vendo que os presos todos, né, porque as paredes da prisão caíram, quando o carcereiro viu que todos os presos tinham sido libertos, ele pensou: puxa vida, fugiram todos, agora eu vou ser morto. Então o que ele fez? Ele tirou a sua espada, e ele estava prestes a se suicidar, porque ele seria morto de qualquer forma. Mas aí então Paulo e Silas disseram: não faça isso, porque todos os presos, todos nós estamos aqui. Aquele carcereiro, quando ele viu aquele milagre de Deus e o fato daqueles presos estarem ali, porque convenhamos, irmãos, aqueles presos, imagina se você estivesse preso e de repente as paredes da prisão caíssem. Que isso, eu ia correr, né, sumir. Mas não, eles continuaram ali. Quando ele viu essa obra de Deus, ele não teve outra alternativa a não ser dizer, né: senhores, o que é preciso que eu faça para ser salvo? Aí eles dão aquela resposta maravilhosa: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não era uma promessa para a casa dele de que se ele cresce no Senhor, toda a casa seria salva. Não, muita gente interpreta erroneamente esse versículo. Não é isso, salvação é individual. Mas o que Paulo estava dizendo é: creia no Senhor Jesus e vai ser salvo. Não só você, mas a sua casa também. Então quem deve crer? Você e a sua casa. Creiam no Senhor Jesus e aí vocês vão ser salvos. E foi o que aconteceu. Ele creu no Senhor e aí ele deu frutos de salvação. Logo em seguida, quando você olha no versículo 40, Paulo e Silas, eles retornaram para a casa de Lídia, confortaram, né, aqueles irmãos, né, e aí depois eles partiram para outras cidades da Macedônia. Então, amados, você vê ali então o nascimento de uma igreja. Você vê o começo de uma obra missionária. E é isso que os missionários fazem. Vão para outra cidade começar uma obra do zero. Começam ali fazendo visitas, ensinando, discipulando, trabalhando com pessoas, famílias, até que eles começam a fazer culto nas suas casas. E aí então começam a juntar pessoas ali, pessoas vão sendo salvas, né? Então nesse momento de Atos 16... começou-se ali um relacionamento íntimo entre o apóstolo Paulo e aqueles irmãos da cidade de Filipos. Começou um relacionamento ali maravilhoso entre o missionário e aqueles irmãos, frutos da obra missionária. E quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos claramente que tipo de relacionamento que aqueles irmãos tinham com o seu missionário. E esse tipo de relacionamento é o que nós devemos desenvolver com os nossos missionários. Não só com aqueles que nós auxiliamos, mas também com aqueles que passam por nós.
Nós devemos receber bem esses servos de Deus, devemos cuidar muito bem dos servos de Deus. Por quê? Porque eles merecem? Não simplesmente por isso, mas porque eles são obedientes à voz de Deus, estão cumprindo o chamado de Deus, e Deus deseja usar as nossas vidas para abençoar as vidas desses homens de Deus, né? Algumas coisas que nós olhamos aqui a respeito disso. Primeira coisa que nós vemos no nosso texto é que aqueles irmãos de Filipos, eles cuidavam de Paulo de forma particular. Eles cuidavam do apóstolo Paulo, seu missionário, de uma forma particular. Versículo 10 disse isso. Se você olhou o versículo 10, ele disse, ora, Paulo diz, né? Muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Quando você lê todo o contexto, Paulo está falando a respeito de uma oferta, uma coleta de oferta missionária que foi levantada e pelas mãos de Epafrodito, esse outro servo de Deus, foi levado até o apóstolo Paulo. Essa oferta foi levada a Paulo. E convenhamos, nós não devemos nos esquecer que quando Paulo escreveu essa carta, onde ele estava? Na prisão. Paulo estava aprisionado quando ele escreveu essa carta. E Paulo está dizendo, olha, eu me regozijei porque vocês se lembraram de mim. Vocês se lembraram de mim. Então eles cuidaram do apóstolo Paulo de forma particular, de uma forma pessoal. Então nós temos o privilégio muito grande de ser usado por Deus, de sermos usados por Deus de forma pessoal. Quando um missionário tem uma necessidade, é um grande prazer e privilégio nós podemos de repente ligar para aquele missionário e dizer, pastor, irmão, a nossa igreja soube da sua necessidade e nós estamos aqui para auxiliá-lo. Irmãos, algumas vezes do outro lado da linha a gente escuta aquele grito de glória a Deus. Por quê? Por causa da alegria daquele servo. Esses missionários, normalmente, muitos deles preferem simplesmente ficar em oração. Ficar em oração. E aí o Senhor, através da oração, eles suprem aquela necessidade. Muitos missionários compartilham as suas necessidades. E quando eles compartilham, nós precisamos nos compadecer e ser usados por Deus. Deus deseja usar as nossas vidas. Um outro ponto que nós aprendemos aqui nesse texto que lemos é que eles sabiam das necessidades do missionário. Se você olhar nos versículos 11 até o versículo 14, nós lemos ali que o apóstolo Paulo disse, né, no versículo 11, por exemplo, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, eu não estou choramingando aqui, dizendo, né, que só tenho problemas e necessidades e tudo mais. Na verdade, Paulo diz, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. E depois, por isso, Paulo fala, eu sei estar abatido, sei ter abundância, sei ter necessidade, sei padecer fome. Eu já aprendi todas essas coisas. Por isso, Paulo disse no versículo 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo não está dizendo que, como muitas pessoas pregam por aí, que ele poderia ter tudo o que ele quer, que ele pode fazer tudo o que ele quer, porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é isso que ele está dizendo. Muitas pessoas gostam de tirar esse versículo de contexto para dizer que nós podemos qualquer coisa, irmãos. Por quê? Porque Cristo está conosco, nós podemos qualquer coisa. Não é isso. O contexto aqui é padecer necessidade. O que Paulo está dizendo é, olha, todas essas necessidades que eu padeço, eu posso. Por quê? Porque Cristo me fortalece. É isso que ele está ensinando aqui, né? É isso que ele está escrevendo para aqueles irmãos. Porém, todavia, entretanto, contanto, não é? Contudo, Paulo diz no versículo 14 um versículo muito importante. Porque apesar dele dizer assim, olha, mas eu já aprendi a ter fome, a ter abundância, sei padecer necessidade, sei ter fartura, eu posso todas essas coisas, eu já aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho. E esse contentamento todos nós devemos ter, aprender a contentar-se com o que tem. Mas Paulo diz, apesar disso,
Versículo 14: todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Paulo diz: olha, eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho, porém, vocês fizeram uma boa obra em tomar parte da minha aflição, em se compadecerem de mim e me enviarem esse auxílio, né? Mas se eles não tivessem enviado esse auxílio, Paulo disse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É difícil dizer assim, não é? Quando nós temos de repente necessidade das coisas, não é verdade? É difícil. Nós vimos sobre isso no livro de Abacuque. Lembra o finalzinho do livro de Abacuque? Ainda que a videira não floresça, nem haja fruto na vide, as ovelhas da malhada se dispersem, ainda que tudo me falte, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, né? Esse é o contentamento cristão. Apesar de não termos tudo o que gostaríamos de ter, na verdade, nós temos tudo aquilo que é essencial para nós, que é Cristo. E Ele é tudo de essencial que nós precisamos nessa vida e na vida vindoura. Então nós aprendemos a respeito disso, e outro ponto que nós aprendemos também é que essa igreja de Filipos era uma das poucas igrejas que ofertavam. Era uma das poucas igrejas, né, nesse contexto aqui. Como que nós vemos isso? O versículo 15, Paulo nos revelou. Ele disse assim, lembra o versículo 14? Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Porém, como nem tudo são flores, versículo 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Quando Paulo diz isso com respeito a dar e a receber, o que ele está querendo dizer? Presentes? Não. Paulo esteve lá, deu a sua vida por aqueles irmãos, pregando o Evangelho, né, ajudando com que pessoas tenham o conhecimento da palavra de Deus, fortalecendo aqueles irmãos. Paulo estava se doando, ele se deu. E aí então ele disse que da mesma forma que ele se deu, aqueles irmãos estavam se dando, se entregando a ele, através dessas ofertas. Por isso Paulo disse, olha, quando nós saímos da região da Macedônia, que é a região ali de Filipos, né, onde estava Filipos, quando nós saímos da região onde nós estávamos aí junto com vocês, nenhuma igreja comunicou conosco sobre esse dar e receber. Ou seja, nenhuma igreja nos agradeceu, nenhuma igreja participou da nossa vida. Mesmo que nós nos doamos, nenhuma igreja comunicou conosco. Não que Paulo, ele vai dizer, não que eu procure dádivas. Você viu isso aqui? Ele vai falar isso, não que eu procure dádivas, né, no versículo 17. Paulo ele vai dizer, não, eu não estou procurando presentes, não é que retribuições. Não quero retribuições, não busco retribuições, mas, né, o privilégio de contribuir é dos irmãos, por quê? Porque vocês têm um coração grato. Irmãos, quando vem um missionário na nossa igreja, nós temos o excelente costume de sempre dar uma oferta para ele. Por quê? Porque nas viagens ele tem despesas, despesas com ônibus ou com combustível no seu carro, ele tem outras despesas, então nós sempre ajudamos aquele missionário com uma oferta. Para quê? Para retribuir ele vir pregar para a nossa igreja? Não, de forma alguma. Quando nós, pastores, pregamos em alguma igreja, é costume, não de todas, mas na maioria das igrejas, é costume dar uma oferta para o pregador logo depois. Por quê? Porque a gente tem que pagar pela pregação? Não, é oferta de amor, de gratidão. Então sempre nós chegamos para o missionário e dizemos assim, pastor, agradecemos a Deus por ter enviado o Senhor, pelo Senhor ter estado conosco nesses dias, e em gratidão e amor nós gostaríamos de participar da sua vida para suprir um pouquinho da sua necessidade. E aí nós entregamos uma oferta de amor e gratidão a Ele. Por quê? Porque nós somos amorosos e o coração grato, porque Deus usou a vida daquele missionário, não é verdade? Então é isso que os filipenses fizeram. Paulo não queria retribuição de forma alguma, mas ele está mostrando que o privilégio de contribuir era deles. Nós vamos ver a respeito disso aqui, porque Paulo vai dizer, olha lá no versículo 4, eles enviaram ofertas particulares a Paulo.
Eles enviaram ofertas particulares. O versículo 16 diz ali: porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Quando Paulo estava em Tessalônica, eles ajudaram também. Então não é a primeira vez que esses irmãos fazem essa obra. Eles ajudavam Paulo, eles contribuíam na vida de Paulo para suprir as suas necessidades, né? Então eles ajudavam o missionário de forma particular, de uma forma pessoal. Outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que o versículo 15, eles sabiam que mais abençoado é quem contribui. Porque o versículo 17, que eu já mencionei, diz assim: não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Para a vossa conta. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, eu não estou procurando retribuições, presentes, não, eu não quero retribuições, mas eu estou dando a oportunidade para que vocês tenham um fruto diante do Senhor, um fruto que cresça para a sua conta, né, diante de Deus. Então Paulo estava ajudando esses irmãos a compreenderem que quando eles ofertavam, na verdade os maiores abençoados eram eles. Nem tanto o missionário, mas eles eram abençoados. Por quê? Porque era fruto que crescia para a conta deles. Por isso Paulo disse: eu não estou procurando presentes, dádivas, mas é para benefício de vocês, para que vocês cresçam diante de Deus, né? Outro ponto que aprendemos aqui, número 6 aqui, é que a igreja em Filipos amava a generosidade. O versículo 18 nos mostra isso, diz assim: Paulo diz então, né, agradece pelo que eles enviaram, e não foi pouca coisa não, porque olha só o versículo 18: mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Paulo está dizendo: olha, eu recebi bastante, hoje eu estou cheio. É cheio no sentido assim, eu tenho em abundância. Por quê? Porque eu recebi a oferta que vocês me enviaram pelas mãos de Epafrodito, né? Tanto é que é o próximo ponto. Eles enviaram ofertas a ele através de Epafrodito. Então havia uma pessoa que pegava todas essas ofertas, né, que eles levantavam, e aí então pegava aquela oferta e enviava para o missionário. Epafrodito foi esse homem usado por Deus para isso, né? Que é o mesmo caso que acontece conosco, irmãos. Por isso que a gente fala, a questão da promessa de fé é um modelo bíblico. Nós entregamos as nossas ofertas para os missionários. Cada culto você tem a oportunidade, você entrega a sua oferta, e aí no final do mês, toda aquela oferta especificamente para os missionários e usada exclusivamente para os missionários, ela é contabilizada pela tesouraria, e aí depois a tesouraria envia para cada um. Então são os epafroditos das igrejas, né? Então eles enviam para cada missionário a oferta que é levantada, né? Então essa era uma igreja que amava a generosidade, eles amavam a obra missionária. E número 8, essas ofertas missionárias, elas são dedicadas a Deus, porque ainda no versículo 18, se você olhou no finalzinho, ele disse assim, que Epafrodito, né, levou até eles, e aí no finalzinho, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Por que ele usou essa linguagem como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível? Porque isso aqui nos arremete lá no Antigo Testamento, quando eles ofereciam ali sacrifícios ao Senhor, as ofertas alçadas. Quando eles pegavam as ofertas de incenso, que aquilo subia ao Senhor como um cheiro suave e agradável. Quando eles degolavam um cordeiro, um novilho, sacrificavam aquilo diante de Deus, e aquela fumaça subia até ao Senhor. Claro que não literalmente, Deus não tem nariz como nós para poder sentir o cheiro, mas aquilo era recebido pelo Senhor como uma oferta agradável, como um cheiro suave, algo que trazia prazer ao ser de Deus. Ele usa essa mesma comparação com relação às ofertas missionárias.
As nossas ofertas, quando nós entregamos a oferta e aquilo chega até o missionário, isso é como um sacrifício suave, aprazível a Deus. Por quê? Porque eram dedicadas ao Senhor. Eram dadas aos missionários, mas elas são dedicadas ao Senhor, né? Então nós damos, na verdade, nós entregamos a Deus, né? E olha só, Deus cuida de nós com os recursos celestiais quando nós ofertamos para a obra missionária. É sério. Você viu o versículo 19, o que disse? Esse é um versículo interessante, irmãos. Muitas pessoas gostam muito de usar esse versículo, mas muito fora do contexto. Lembra o contexto aqui? Aqueles que ofertam para a obra missionária. Mas o que diz o versículo 19 então? Paulo diz então, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas. E queridos, as riquezas de Deus não tem nada a ver com ouro e prata dessa vida. São riquezas celestiais. Então muitas pessoas infelizmente ofertam ao Senhor nos dias de hoje pensando em receber algo em troca. Eu vou ofertar a Deus porque Deus vai me dar de volta, né? Deus vai me dar de volta. Não. Essa não é a atitude correta. Paulo está dizendo aqui que o Senhor, Ele supre as nossas necessidades com recursos celestiais. Celestiais. Então, nós não ofertamos a Deus para sermos abençoados. Porque essa é a atitude errada. Eu vou ofertar porque eu quero, né, eu preciso de bênçãos, então eu vou dar para Deus porque Deus vai me dar de volta. Não, esse pensamento é totalmente errado, equivocado. Mas o pensamento correto é, o Senhor, Ele abençoa aquele que oferta. Deus abençoa. Então nós não servimos a Deus para sermos abençoados, mas nós não devemos nos esquecer também que o Senhor, Ele é justo e Ele abençoa aquele que o serve, né? Então nós vemos isso na palavra de Deus. E para finalizar, quando ofertamos para missões, não nós, Deus é glorificado, porque no versículo 20, em continuação na carta, indo para o final, Paulo diz, ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Então, no final das contas, irmãos, não somos nós que somos abençoados, que somos glorificados, né? Abençoados nós somos sim. Não somos nós que somos glorificados, é Deus. Então, infelizmente, existem pessoas ao nosso redor que querem reconhecimento. Querem reconhecimento. Ouvi de uma certa igreja, certa vez, que essa igreja, ela distribuiu algumas placas de reconhecimento. E uma dessas placas dizia assim, algo relacionado assim, ao irmão em Cristo que mais ofertou para a obra missionária no ano tal. Queridos, a gente nunca vai fazer isso, até porque nós não sabemos quem dá. Nós não sabemos. Até para mencionar sobre isso, alguém me perguntou hoje, né? Pastor, esse envelope missionário aqui, que é o branquinho que a gente usa, né? Esse envelope não tem lugar para colocar nome? A gente precisa colocar nome? Eu disse, não, é anônimo. É uma oferta anônima. Por quê? Porque é uma promessa entre eu e Deus. É uma promessa entre você e Deus. Nós não sabemos quem dá, quem não dá, nós não sabemos e nem queremos saber. Mas tem pessoas que gostam, né, de que toquem os tambores, né? Tocam os tambores porque nós... Não, então a gente não sabe, a gente não quer saber disso, a gente não precisa saber. Então por isso, irmãos, na verdade Deus, Ele é glorificado. Deus é glorificado quando nós ofertamos. Então a glória é dada ao Senhor. Por isso que nós começamos uma nova etapa da promessa de fé a todo ano. Então esse mês de dezembro, começou-se uma nova etapa. Você se lembra do que é a promessa de fé? É a forma como nós sustentamos a obra missionária, cumprindo o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, isso é missões, é a base missionária. Ide por todo mundo. Mas a pergunta que fica eu preciso ir por todo mundo, tá? Mas então, como eu posso alcançar o mundo se eu estou em Uberaba? E eu sou somente um. Uma outra pergunta mas como Deus vai usar os recursos financeiros? Como Deus vai dar os recursos financeiros?
Então, em resposta à primeira pergunta, nós vamos alcançar o mundo através daqueles missionários que vão em nosso lugar, né? Eu tenho o meu lugar aqui eu sou um missionário, mas a minha responsabilidade não é Uberaba, é o mundo. Como é que a gente vai ganhar o mundo? Através daqueles que vão onde nós não podemos ir, através dos nossos recursos. Mas aí a gente pensa, puxa vida, mas como que Deus vai dar esses recursos? Porque eu não tenho. Ótimo, bem-vindo ao grupo, eu também não tenho. Nós não temos, mas o nosso Deus tem. E os recursos vêm da mão dele. Então, como que Deus vai fazer? Ele vai fazer chover prata e ouro do céu? Ele vai fazer brotar dinheiro numa árvore? Quem dera, já pensou se tivesse um pé de dinheiro? Não, não é isso, claro que não. Deus deseja usar mãos humanas dispostas para o servirem como instrumentos nas suas mãos. Nós, irmãos, nós somos simplesmente o canal que Deus vai usar, que Deus vai trazer esses recursos até os missionários. Nós somos canais. Então, o objetivo dessas ofertas missionárias, precisamos entender, não é estocar dinheiro. O objetivo das ofertas missionárias não é engordar a conta bancária. Não é. Quando chega no ponto de repente, sobra um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e a gente vê que tem um recurso considerável na conta, então o correto é já pegar isso e já investir logo. Investir logo. Porque diferente do caixa da igreja, o caixa missionário é para ser investido. Cada centavo tem que ser investido na obra missionária. Então nós temos oportunidades para isso, suprindo as necessidades dos missionários. Através das ofertas missionárias da promessa de fé, nós demonstramos um coração alegre e agradecido pela obra de Deus em nossas vidas. Não é o que nós cantamos? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Cantamos isso. Então o coração agradecido, ele age dessa forma. Esse coração alegre e grato pela obra de Deus em nós, faz com que todos nós trabalhemos em conjunto, para que cada alma possa ouvir o Evangelho e ter a oportunidade de conhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém? Esse é o objetivo da promessa de fé. Por isso, irmãos, cada um de nós temos uma oportunidade de sermos fiéis e sermos usados nas mãos do Senhor. Os recursos são dele, mas ele não vai fazer brotar numa árvore ou crescer do chão ou chover do céu. Ele quer usar as nossas vidas. Então cabe a mim ter sabedoria para usar os recursos que Deus colocou no meu coração, aquele valor que Deus colocou no meu coração, para a obra dele, né? E não extraviar esse recurso de alguma forma. Se cada um de nós formos fiéis, em breve, nós poderemos adotar outros missionários, porque a nossa promessa de fé que foi renovada, ela nos dá esse privilégio. Amém? Então sejamos fiéis. Por quê? Porque o Senhor, Ele coloca os recursos nas nossas mãos, para que a gente possa investir na obra dele.